Boa noite, meus amigos. Que bom que estamos aqui novamente para mais um encontro. E quando falamos em sonhos, é natural, por conta do nosso misticismo que ainda carregamos, ficarmos buscando significado para tudo aquilo que sonhamos. Quando lembramos, queremos significado, queremos entender o que acontece. O que significa quando eu sonho com um bicho? O que significa quando eu sonho com alguma situação? Enfim. Obviamente que esse assunto dos sonhos é vastíssimo e seria ousadia da nossa parte querer aqui, em 40 minutos, esgotar os ensinamentos que nós temos na doutrina espírita sobre esse assunto. Mas poderemos, ao final, estarmos um pouco mais conhecedores do papel dos sonhos em nossas vidas, estaremos um pouco mais conhecedores da emancipação do espírito durante o sono e também do real valor dado aos sonhos. Assim, eu inicio fazendo uma pergunta para vocês. Não precisa responder, apenas pense. Vocês sabiam que nós morremos todos os dias? É estranha essa pergunta, né? Mas ao longo das nossas reflexões a gente vai entender que não é tão estranho assim. E aí vamos recorrer ao Livro dos Espíritos na questão 402. Essa questão 402 ela está contida no capítulo 8º, que vai tratar justamente da emancipação da alma. É uma questão cuja resposta é enorme e nós não vamos lê-la integralmente, porém pensamos valiosas informações, dado o objetivo que temos essa noite para conversarmos sobre esse assunto. E a questão 402, então, Kardec vai perguntar assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Notem que Kardec já traz uma afirmação, que existe uma liberdade do espírito durante o sono. Ele já entendeu isso nesse momento em que ele faz essa pergunta. Mas como que a gente entende essa liberdade? É isso que ele quer saber. Como que eu posso julgar dessa liberdade que acontece, essa liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos vão responder num primeiro passo da resposta, bem curtinha, com 2 palavras. A gente pode julgar da liberdade do espírito durante o sono pelos sonhos. Então, nós vamos começar a nossa reflexão falando sobre isso, entendendo que quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Quando estamos no nosso chamado desdobramento, em estado de espírito, em espírito, temos mais faculdades do que no estado de vigília. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos. Olha que maravilha. Isso para mim é consolador. Passo que nós podemos imaginar os nossos entes queridos, não é? E nos colocarmos em comunicação com eles. Mas aí, não é somente com eles. Continua a resposta dos espíritos. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil, quer dizer, que não parece verdadeiro. E os espíritos dizem: enganas-te. É a miúde, ou seja, com frequência não significa sempre, mas com frequência, uma recordação de lugares e das coisas que viste ou verás em outra existência ou em outra ocasião.
Isso não é o Júnior que está dizendo, está lá na questão 402 de O Livro dos Espíritos, vocês podem consultar. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias como morreis, como disse um santo. Daí a nossa pergunta inicial. Vocês sabiam que morremos todos os dias? Então, nessa questão 402, nós vamos entender que espíritos, ela vai nos explicar também que espíritos mais elevados, aqui encarnados, quando estão encarnados, e no momento em que desencarnam, voltam ao plano espiritual, eles se desembaraçam da matéria mais rapidamente. Mas esses espíritos, na existência física, durante o sono, por que eles se desembaraçam da matéria mais rapidamente? Porque quando encarnados durante o sono, o que eles fazem? O que fizeram? Vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. É o que eles fazem durante o sono. Então, isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Mas e nós? Pelo que respeita ao grande número de homens, nós, morrendo, tem que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, onde é que a gente vai? Ou a mundos inferiores, a terra, ou os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais inóbeis, mais funestas, ou seja, algo que causa estranheza, que é prejudicial, do que as que normalmente professamos em vigília. Portanto, serve de alerta para todos nós, mas vamos entender isso logo mais. Então, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que espíritos superiores, eles aceitam sem repugnância encarnar entre nós, reencarnar entre nós. Porque Deus quis que, tendo esses espíritos contato com os vícios enquanto encarnados, pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono, olha que bonito isso, o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, é aquele momento em que você trabalha em algo difícil, mas você precisa se restabelecer, porque você está o tempo todo em contato com situações difíceis que vão tentar a sua queda. E aí, durante o sono, eles vão se retemperar, vão se instruir com seres ainda mais superiores. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, vêm os alertas. Nós vamos entender aqui que nós não podemos generalizar, somos individualidades e vamos entender que para cada um a situação pode ser diferente e é diferente. Notai, porém, que nem sempre sonhais.
que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes. Por que isso acontece? É que não temos ainda a alma em pleno desenvolvimento das nossas faculdades. Muitas vezes, apenas a lembrança da perturbação que experimenta a sua partida, ou seja, quando dormimos, entramos no desdobramento, esse desligamento parcial do corpo físico para o plano espiritual, há uma fração ali de perturbação, ou quando regressamos ao corpo físico, dada a necessidade de retornar. E aí também é uma espécie de perturbação. E a gente se lembra disso. É o que ele está explicando aqui. Mas tem um acréscimo, que ele diz assim: então muitas vezes é a lembrança da perturbação que experimenta a sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da que resulta do que fizeste ou do que vos preocupa quando em vigília, quando estamos despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as pessoas mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Veja quanto ensinamento nós temos aqui num único parágrafo. Muitas vezes, o que a gente se lembra, então, são fatores decorrentes da perturbação que há quando entramos no desdobramento, no plano espiritual, ou ao regresso para o corpo físico, ou ainda resultado daquilo que fizemos ao longo do dia, de tudo aquilo que nos preocupou ao longo do dia e vai refletir no nosso sono, nos nossos sonhos. E nós vamos ainda tratar mais sobre isso mais à frente. Tá, muito bem. Então já entendemos que quando dormimos, nos desdobramos, o corpo adormece. Mas o espírito não tem necessidade de dormir e vai por aí. Mas como tudo isso se dá? Tecnicamente falando. E aí nós vamos entrar aqui em situações que já estudamos, vamos entrar em situações que ouvimos na palestra da Ivone sobre os fluidos. E aí vamos recorrer para isso à Gênese, lá no capítulo 14 da Gênese, que vai tratar justamente sobre os fluidos. E no trecho onde vai falar da vista espiritual ou psíquica, ou ainda chamada como dupla vista. Vai falar também dos sonhos. Mas agora ele vai entrar aqui, nós vamos entrar aqui numa explicação um pouco mais técnica, digamos assim. Vou utilizar esse termo técnico, para entendermos como é que isso se dá. Ele vai dizer para nós que o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Entendemos isso. O perispírito é o intermediário entre espírito e corpo físico. Muito bem. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível, não está no corpo, e que, por essa razão, parecem ser coisas sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica. Veja que, como na Gênese, a gente vai ter essa instrução de Kardec, que é apenas uma questão de termos. Quando falamos vista espiritual, ou dupla vista, ou vista psíquica, nesse contexto é exatamente a mesma coisa. É nas propriedades, então, das irradiações do fluido perispirítico que a gente tem que procurar
as causas disso tudo. O perispírito, portanto, ele é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe as coisas espirituais que escapam aos nossos sentidos corpóreos. É pelo perispírito que recebemos essas impressões. Pelos órgãos do corpo, visão, audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas que são materiais. Muito bem. E pelo sentido espiritual ou psíquico? Elas se generalizam. O espírito, e já falamos sobre isso no estudo, justamente nos momentos em que estamos tratando no Livro dos Espíritos toda quarta-feira sobre as percepções. Então ele vai dizer para nós que o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Tudo que se encontra onde? Na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Tudo que está dentro desse alcance do nosso fluido perispirítico, a gente capta e sente. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma atuando fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, obviamente. Embora, muitas vezes, é interessante isso aqui, ele fala assim, que muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para aquilo que chama a atenção, mesmo em espírito. Algo lhe chama a atenção, está no seu raio de ação do fluido perispirítico e se direciona para aquele local, por força do hábito de quando estamos encarnados. Um barulho acontece aqui, eu percebi que está vindo daqui, eu olho para lá. Em espírito, por esse hábito que temos aqui, a gente faz exatamente a mesma coisa. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado, que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Nesses momentos, ele vive da vida espiritual, enquanto o corpo vive apenas de uma vida vegetativa. O corpo está lá dormindo. Uma vida vegetativa. Acha-se em parte no estado em que se achará após a morte. Voltamos lá na questão que nós fizemos na pergunta de morrermos todos os dias um pouquinho. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. Livres do corpo físico, mas também outros amigos que estão encarnados e a gente tem com eles. O laço fluídico que o prende ao corpo só por ocasião da morte se rompe definitivamente. Então, esse laço que nos prende ao corpo físico, ele só vai se romper definitivamente por ocasião da morte do corpo físico. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele então retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho. Quando nada, traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o famoso provérbio que diz assim: a noite é boa conselheira. Não é? Então fica aqui mais uma vez essa recomendação, na verdade, para orarmos antes de dormir. Mas essa oração tem que ser exatamente antes de dormir.
dado o momento atual das nossas existências e o nosso apego a esse aparelhinho, muitos de nós, inclusive eu, já caí também muitas vezes nisso e ainda caio. Faço minha oração, mas agora já fiz a oração. Em tese eu já cumpri o meu compromisso, e aí eu pego o celular e vou fazer o quê? Vou ver futilidades. Como será que vai ser o meu desdobramento? Uma técnica interessante que já praticamos, muitos talvez já praticam isso há bastante tempo, é deixar tocando ali, aqui, o Evangelho no Lar que nós temos gravado, que é veiculado no Grupo Seara todos os domingos, ou a irradiação. Já fiz a minha oração, boto o Evangelho no Lar ou a irradiação, deixa tocando ali. Então, nos itens seguintes da Gênese, nesse mesmo capítulo que nós estamos tratando, daí já do item 24 até o item 28, nós vamos compreender mais algumas situações que nós pensamos, mas, de modo geral, ficará um entendimento que muito diversas são as percepções que temos nessa questão da vista espiritual. Conforme o quê? Por que são muito diversas? Porque conforme o nosso grau de adiantamento. Assim, nós vamos entender que a vista espiritual ela não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração para todos os espíritos, para todos nós. E aí ele traz uma informação bastante interessante em relação aos espíritos puros. Ele diz que somente a espíritos puros, e nós conhecemos apenas Jesus, possuem essa vista espiritual em todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito. Nosso perispírito ainda é bastante grosseiro, dado o nosso momento evolutivo, né? Que se lhe interpõe qual nevoeiro. Então, necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações, diz a Gênese. Tendo por sede a própria alma, ou seja, o estado nosso estado de espírito, há de influenciar nas percepções que essa vista espiritual vai facultar. Segundo o grau de desenvolvimento que estamos, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, pode ela quem? A vista espiritual, dar-se, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Olha que interessante. E vejam, primeiro, a percepção, como que a gente vai entender isso? Por que se dá, segundo o grau de desenvolvimento, circunstâncias e o estado moral do indivíduo, pode essa vista espiritual se dar tanto durante o sono quanto em vigília? Primeiro, nós vamos ter a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. São situações que podem ocorrer, tanto durante o sono quanto em vigília. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. E terceiro, as imagens fantásticas criadas pela nossa imaginação, análogas às criaturas fluídicas do pensamento. Essas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. E aí, nós vamos entrar numa situação de avisos que recebemos durante o sono ou pelos sonhos.
E aí também, recorrendo à Gênese para as reflexões sobre isso, mas vamos lembrar, por exemplo, que José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados. E sem os discutir, o fenômeno em si nada tem de anormal. Não tem nada de anormal. Sabendo-se, como se sabe, que durante o sono é quando o espírito desprendido do laço da matéria entra, então, momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com aqueles que lhe são conhecidos. Isso nos faz refletir que a época, então, em que citamos agora, sobre José ter recebido em sonho esse aviso, era melhor mesmo dizer que esses avisos eram dados em sonho para que não fosse necessário explicar fenômenos mediúnicos numa época em que seria extremamente difícil das pessoas entenderem esse tipo de situação. E, graças a Deus, a chave para que pudéssemos entender isso mais a fundo viria cerca de 1.800 anos depois, com o advento do Espiritismo, que traz essas explicações para entendermos que tudo isso é natural. Não é nada fantasmagórico, não é nada sobrenatural, é natural. Muito bem. Ainda diz a Gênese que é com frequência essa a ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar aos seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de avisos em sonho, porém, tem sempre o porém, não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tem uma significação tudo o que se vê em sonho. E mais à frente a gente vai entender por quê. Cumpre-se inclua também nisso as crenças supersticiosas e absurdas, aquelas que dizem a arte de interpretar os sonhos. Nem tudo entendemos aqui. Orientação de Kardec. Nem tudo tem um significado. Eu sonhei com determinada coisa. Calma. Analisa com bom senso. Leva ao crivo da razão. E não generalize. Para cada um de nós a situação é diferente, pois estamos em graus diferentes do processo evolutivo. Mas ainda sobre José, sobre essa fuga do Egito, então vai estar lá em Mateus, no capítulo 2, dizendo: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Foi muito claro, específico, reto, direto. Então José levantou-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. E aí nós recorremos ao Antigo Testamento, lá em Oséias, capítulo 11, que vai tratar do amor de Deus por Israel. E tem a passagem dizendo: quando Israel era uma criança, eu o amei, e para fora do Egito eu chamei o meu filho. Então essa volta para Israel também se deu em aviso, em sonho. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho para José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel,
pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Afinal, o filho está reinando no lugar do pai. É natural que uma sequência de governabilidade e de entendimento se desse uma sequência. E aí, mais uma vez, vem o aviso. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se então para a região da Galiléia. Então, temos biblicamente expostos esses avisos em sonho. Muito bem. Dito isso, vamos trazer um pouco mais próximos de nós, através de outras obras, saindo um pouco do Pentateuco, das obras de Kardec, e vamos recorrer aos Missionários da Luz, no capítulo 8, que justamente dá o título da nossa reflexão de hoje, No Plano dos Sonhos. Nesse capítulo dos Missionários da Luz, uma equipe de socorristas organizando uma reunião de esclarecimentos, do qual André Luiz estava acompanhando, iriam receber nessa reunião um grupo de irmãos encarnados, porém, quando em desdobramento. Ou seja, durante a noite, enquanto seus corpos físicos estavam lá, adormecidos, esses espíritos seriam conduzidos para esse outro local, onde se daria essa reunião. Mas antes mesmo da reunião acontecer, André Luiz recebe alguns esclarecimentos sobre isso, porque André Luiz ficou curioso e questionou assim: esses irmãos que virão, quando eles acordarem no dia seguinte, eles terão recordação do que eles fizeram aqui? Do trabalho, dos serviços partilhados, dos estudos levados a efeito, das observações que ouviram? Vejamos o que foi esclarecido ao André Luiz pelo instrutor Alexandre. Mais tarde, André, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno, ou seja, em espírito, guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. Então, em espírito, nós conservamos tudo isso, todos esses ensinamentos. Porém, nós só vamos intensificá-los e valorizá-los de acordo com o nosso grau evolutivo. O homem físico, daí já encarnado em vigília, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Por isso, muitas vezes, não lembramos dos nossos sonhos. Significa que não sonhamos ou que não tivemos experiências em desdobramento? Não. Mas, dada a circunstância, o momento e o nosso grau evolutivo, guardamos alguma lembrança e outras não. Mas também, em relação a isso, ainda vemos as ciências materialistas buscando no cérebro as causas de muitas situações que impactam a vida das pessoas, mas já sabemos que a causa para essas situações estão além da matéria. Ainda ouvimos expressões assim: o cérebro entende tal coisa, não é?
Talvez já tenhamos até repetido isso ao longo das nossas vidas. Mas já sabemos aqui que quem entende verdadeiramente é o espírito. O cérebro ele vai fazer o quê? Materializar esse entendimento. De todo modo, devemos, como espíritas, respeitar esses pontos de vista. Por quê? Porque é a forma como muitos a entendem. E temos a recomendação de Kardec: não violentar as consciências. Cada um entende a sua forma. Desse modo, André, continua Alexandre, aos esclarecimentos. O arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Para cada um de nós é diferente. Vejam como não podemos generalizar tudo que aprendemos nos estudos das verdades espirituais. Somos individualidades e a cada um de nós é dado conforme as nossas necessidades. Entretanto, continua Alexandre, cabe acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. Por isso ele falou lá atrás, quando a gente acorda, muitas vezes ficou, eu não lembro exatamente do que sonhei, mas ficou uma intuição, um pensamento de algo bom que eu deveria fazer. As aulas, no teor daquela que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência. Isso nos conforta, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Acordo, me lembro de onde eu fui, o que fiz, em desdobramento, e falo, meu Deus, que vergonha. Fui para aquele lugar de novo, caí nessa tentação. Mas o lado bom, porque a gente sempre busca o lado bom, é justamente essa oportunidade, que daí em vigília eu vou policiar o quê? Os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras. Para que isso se torne uma frequência de hábitos, para que nos novos desdobramentos eu não volte mais para aqueles locais, pois eu me senti envergonhado de ter ido. Então, se eu sei que é errado, eu vou fazer o exercício de não ir mais, de não falar mais, de não fazer mais aquilo. Então, esse é o lado bom. Ter a oportunidade de entender isso e exercitar para corrigir. Então, seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Aí, amigos, ainda vamos passar agora por uma outra obra chamada Estudando a Mediunidade, onde o autor vai fazer uma espécie de classificação dos sonhos para que a gente compreenda algumas situações que tratamos até aqui. Ele tenta fazer uma separação para que entendamos quando é realmente uma situação de vivência espiritual, quando é algo da nossa mente, uma criação nossa, da nossa mente, ou situações de experiência que tivemos e que estamos nos recordando. Então ele faz uma espécie de classificação bastante interessante, eu vou passar aqui para vocês. Ele classifica os sonhos como sonhos comuns, repercussão de nossas disposições
físicas ou psicológicas, sonhos reflexivos, exteriorização de impulsos e imagens arquivadas no cérebro. Segundo tipo. Terceiro tipo, sonhos que ele chamou de sonhos espíritas, ou seja, atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Feita essa classificação resumida, vamos entrar nos detalhes de cada uma. Sonhos comuns. O espírito é envolvido na onda de pensamentos que lhe são próprios, bem assim dos outros. Geralmente temos sonhos imprecisos, desconexos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência. Já sonharam assim? Você sonha, você está numa situação, de repente você já está em outra situação totalmente que não tem nada a ver com aquela primeira, uma loucura, e coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e pessoas estranhas. Sonhos comuns. Ele diz ainda que aqueles em que o nosso espírito, esses sonhos comuns, são aqueles em que o nosso espírito, desligando-se parcialmente do corpo, se vê envolvido e dominado pela onda de imagens e pensamentos seus e do mundo exterior, uma vez que vivemos no misterioso turbilhão das mais desencontradas ideias. O mundo psíquico que nos cerca reflete as vibrações de bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas. Lembra quando falamos que recebemos as impressões através do nosso fluido perispirítico, que esse tem o seu raio de radiação? Então, onde vamos durante o dia, o que fazemos, recebemos essas impressões e isso vai se refletir. Olha o que ele fala aqui ainda. Deixando o corpo em repouso, o espírito ingressa no plano espiritual com apurada sensibilidade, facultando ao corpo sensório o recolhimento embarafustado de desencontradas imagens antes não percebidas, em face das limitações impostas pelo cérebro físico. Ao despertarmos, guardaremos imprecisa recordação de tudo, especialmente da ausência de conexão dos acontecimentos em que, de forma incompreensível sonho, povoaram a nossa vida mental. A esses sonhos, então, ele chamou de sonhos comuns, uma denominação que ele utilizou aqui nessa obra, para que a gente entenda. Ficou claro para vocês, sonhos comuns? Agora ele entra nos sonhos reflexivos. A modificação vibratória resultante do desprendimento. Que é isso? É um bicho? Era. Aqui nós chamamos de Maria Fedida, lá no Rio Grande do Sul chamam de Maria Fede. E realmente, Fede. A modificação vibratória resultante do desprendimento pelo sono faz o espírito entrar em relação com fatos, imagens, paisagens e acontecimentos remotos desta ou de outras vidas. Por reflexivos, categorizamos os sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos desta e de outras existências. Ocorrência de séculos e milênios gravam-se indelevelmente em nossa memória, estratificando-se em camadas superpostas. A modificação vibratória, determinada pela liberdade de que passa a gozar o espírito durante o sono, fala entrar em relação com acontecimentos e cenas de eras distantes vindos à tona em forma de sonho. Então ele classifica assim, de sonhos reflexivos, quando vem a nossa lembrança, e é algo que, obviamente, pelo véu do esquecimento, não temos a certeza de que fomos nós que estávamos lá, mas nos vemos naquela situação, praticando coisas de lá de trás.
e fala, nossa, eu estava lá matando, roubando, ou ajudando, abençoando, curando. A esses sonhos, na esquematização que ele fez aqui, né, desse estudo, ele então deu o nome de reflexivo, por refletirem eles, evidentemente, situações anteriormente vividas. E aí, por fim, para os sonhos espíritas, o que ele foi chamar de sonhos espíritas, situa-se aqueles em que o espírito se encontra realmente fora do corpo e vai se encontrar com quem? Com os parentes, com os amigos, com instrutores, mas também com inimigos e outros não muito afins. Outras denominações, aí ele deixa essa lembrança, né? Outras denominações poderão, sem dúvida, ser-lhes dadas. Ele citou na criação da obra como comuns, reflexivos e espíritas. Mas ele está dizendo aqui que pode ser que a gente vai estudar sobre isso em outras bibliografias e vamos encontrar outras terminologias para essas mesmas três situações. Aí ele diz ainda, nos sonhos espíritas, a alma desprendida do corpo exerce atividade real e efetiva, facultando meios de encontrarmos-nos com os nossos parentes, amigos, instrutores e também com os nossos inimigos desta e de outras vidas. Quando os olhos se fecham com a visitação do sono, o nosso espírito parte em disparada por influxo magnético para os locais da nossa preferência. E aí ele diz assim, o viciado procurará outros. O religioso buscará um templo. O sacerdote do bem irá ao encontro do sofrimento e da lágrima para assisti-los fraternalmente. Podemos lembrar aqui da obra Missionários da Luz que eu citei agora há pouco, onde irmãos encarnados em desdobramento foram para uma reunião de auxílio. Adormecendo, aliás, enquanto despertos, os imperativos da vida contingente nos conservam no trabalho, na execução dos nossos deveres, que nos são peculiares no nosso dia a dia. Mas adormecendo, a coisa muda de figura. Desaparecem como por encanto as conveniências. A atividade extracorpórea passará a refletir sem dissimulações ou constrangimentos. A gente perde a vergonha, que a gente se mostra tal qual é lá no plano espiritual e vai fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer, aquilo que a gente se afiniza, as nossas reais e efetivas inclinações superiores ou inferiores. Buscamos sempre durante o sono companheiros que se afinizam conosco e com os ideais que nos são peculiares. Para quem cultive a irresponsabilidade e a invigilância, quase sempre os sonhos revelarão convívio pouco lisonjeiro, cabendo, todavia, aqui a ressalva doutrinária, exposta na caracterização dos sonhos reflexivos, de que, embora tendo no presente uma vida mais ou menos equilibrada, poderemos, logicamente, reviver cenas desagradáveis. Por quê? Porque permanecem gravadas virtualmente no nosso molde perispiritual das vidas que fizemos. Então, se nessa vida o Júnior é o legal, bonzinho, legalzão, mas em outras vidas o Júnior não foi bonzinho, não foi legalzão. Quem exercite abnegadamente o gosto pelos problemas superiores buscará durante o sono a companhia dos que lhe podem ajudar, proporcionando-lhe esclarecimento e instrução. Agora, olha essa observação que ele faz. O tipo de vida que levarmos durante o dia determinará invariavelmente o tipo de sonhos que a noite nos ofertará, em resposta às nossas tendências. As companhias diurnas serão quase sempre as companhias noturnas, fora do vaso físico. O esforço de evangelização das nossas vidas
e a luta incessante pela modificação dos nossos costumes, objetivando a purificação dos nossos sentimentos, dar-nos-ão, sem dúvida, o prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos, expressando trabalho e realização. Com instrutores devotados nos encontraremos e deles ouviremos conselhos e reconfortos. Dessas sombras amigas que acompanham a migalha da nossa boa vontade, receberemos estímulo para as nossas sublimes esperanças. Então, o que ele está dizendo para nós? Para levarmos um dia melhor, para termos um sono melhor. Mas agora, depois de tudo isso, com algumas informações que talvez estejam nos preocupando, para encerrarmos, vamos tentar abrandar um pouco essas preocupações e vamos encontrar na obra chamada Conduta Espírita recomendações, que também é da série do André Luiz, recomendações. E como o próprio título da obra diz, Conduta Espírita, trata-se de recomendações, ou seja, condutas que devemos adotar perante as diversas situações da vida. E o capítulo 30 dessa obra, Perante os Sonhos, que vai estar inspirada da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando diz, e rejeita as questões loucas. E aí, meus amigos, vou citar algumas apenas para a gente poder encerrar, dado o nosso avançado horário. Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Primeira recomendação em que falamos, para cada um de nós é uma situação. Então, nem tudo aquilo que você sonhou é porque de fato aconteceu, então calma. Muita hora nessa calma. Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Em tudo, há sempre uma lição para aprender. Ele recomenda também para repudiarmos as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Lembra quando eu falei assim, e aí? Eu sonhei com a minha sogra, agora eu vou jogar no bicho. Qual bicho? Não respondam, vocês não vão para o céu. Objetivos elevados, tempo aproveitado. O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Estudamos sobre isso também, de que liberdade para nós é fazer aquilo que se deve ser feito, e não o que queremos simplesmente fazer. Não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde ou às narrativas que recebemos em sonhos, de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. A lógica e o bom senso. O espírito encarnado e o corpo que o serve respiram em regime de reciprocidade no reino das vibrações. Portanto, meus amigos, por tudo que vimos, os sonhos têm muita relevância em nossas vidas, especialmente no que diz respeito aos nossos encontros espirituais, mas tenhamos calma e cautela em relação aos nossos sonhos. Que possamos aprender e atravessarmos os nossos dias com mais serenidade, para termos essa mesma serenidade na vida espiritual durante o nosso desdobramento. É isso que neste momento eu estou desejando para mim e desejo para todos nós. Muito obrigado pelos ouvidos caridosos. Desculpem o avançado do horário.
E vamos agora aos nossos passes.